Fala pessoal, Samuel Bortolin falando com vocês aqui e hoje eu vou falar sobre coisas muito importantes, felicidade, sobre saber aproveitar a escalada e acreditar que você tem a melhor equipe do mundo. Para começar eu queria contar um pouquinho da minha história, o porquê que eu me tornei palestrante. Eu nasci num parto de gêmeos de 6 meses e meio, meu irmãozinho faleceu alguns dias depois e eu sobrevivi e fiquei com sequelas de paralisia cerebral. Isso há 31 anos atrás, no momento que disseram que paralisia cerebral não tinha nada a ser feito, não existia cura, eu tinha que batalhar a minha vida inteira para não piorar. Mas a minha mãe nunca acreditou nesses prognósticos e ainda bem, ela me impulsionou, ela sempre acreditou que eu pudesse evoluir e aí começou a batalha dela muito cedo, né? Ainda bebê, ela foi procurando vários médicos para saber o que podia ser feito. Procurou um médico, ele disse que não podia nada ser feito. Procurou 2 médicos, ele disse que não tinha nada a ser feito. Depois de 7 médicos falarem que não tinha nada a ser feito, o 8º disse talvez. Ele não disse que tinha algo a ser feito, ele disse talvez tenha alguma coisa aqui que possa melhorar. E aí apresentou para a gente a possibilidade de uma cirurgia. E aí vem o primeiro ponto. Para as pessoas que querem alcançar seus sonhos, seus objetivos, elas precisam correr alguns riscos que a maioria não está disposta a correr. E com isso, algumas vezes vão errar, mas o importante é sempre tentar aprender com o erro. Errou uma vez, pega, faz diferente e faz de novo. Foi o que minha mãe fez. Ela foi indo atrás de médico e quando esse médico disse talvez, a gente decidiu, como família, correr o risco, porque isso poderia fazer com que eu andasse. E aí, depois de longo período pós-cirúrgico, eu comecei a andar. E foi a primeira vez na minha vida que o impossível se quebrou. E por conta disso, eu digo que eu sou um propulsor de sonhos, um agente que vai transformar realidade e ressignificar dificuldades. Porque eu acredito que qualquer pessoa, independente de onde ela veio, independente do grau de dificuldade que ela tem, ela pode alcançar o sonho dela, mesmo que seja impossível, né? Só é impossível porque ainda ninguém fez e talvez você pode ser o primeiro. E aí, depois de estar andando, depois de crescer e tal, eu quero falar assim que muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas hoje ansiosas, né? A ansiedade ela traz ela faz com que você não viva o presente e faz com que você fique sempre buscando o futuro. E aí você perde o foco no que você está fazendo agora. O poder de fazer alguma coisa hoje é incrível. E aí eu vejo muita gente assim que não sabe aproveitar esse processo e espera para ser feliz quando tiver o emprego que quer, quando tiver a promoção que quer, quando tiver o salário que quer, quando tiver a casa que sonha. Isso é ótimo, mas você não pode pautar sua vida numa felicidade que ainda não existe. Eu estudei com crianças que andavam, eu estudei com crianças convencionais sem nenhuma deficiência e eu não era menos feliz que elas porque eu não andava. Eu tinha sim uma vontade muito grande de andar e eu sempre falava que se eu andasse eu ia dar mais valor do que qualquer um, porque para mim foi mais difícil. E o fato de ser mais difícil para você vai fazer você dar mais valor a chegar ao seu objetivo. Mas você não pode esperar que a felicidade venha só naquele momento se você realizar esse objetivo. Você tem que saber aproveitar o processo, você tem que saber que às vezes uma condição diferente, grau de maturidade diferente, tudo faz com que você demore um pouco mais e não tem problema. A hora que chegar para você, a hora que chegar o seu momento vai ser muito bom e você vai saber desfrutar disso para sempre. Como o momento para mim de andar chegou com quase 8 anos. E aí eu lembro que eu era muito feliz e eu fiquei ainda mais feliz e fiz uma promessa naquele dia. O dia que eu dei meus primeiros passos, ainda aprendendo a andar, um bebê de 7 anos aprendendo a andar, eu prometi para mim mesmo que eu ia fazer algo impactante, algo diferente, algo que ninguém nas minhas condições tinham feito, porque eu era muito grato por andar. E a partir daí, desde os meus 7 anos, toda vez que eu acordo, eu agradeço o fato de andar. E isso me faz com que eu agradeça todas as outras coisas simples que rodeiam o meu dia a dia, porque apesar de parecer simples para você,
tem muita gente que não tem isso. E tem muita gente que ter o que você tem seria a realização do sonho para ela. Eu passei isso com o andar. Eu olhava para o meu lado, todo mundo andava e ninguém dava valor para andar, mas o dia que talvez você não tiver isso, você vai ver o quanto que faz falta. Então a primeira palavra é gratidão, é agradecer o que você tem hoje e saber o que você tem exatamente hoje pode te levar ao próximo nível, pode te levar ao próximo passo, pode te levar ao próximo objetivo. Mas você vai ter que trabalhar e você vai ter que aproveitar essa escalada. E aí eu entendi muito cedo também que eu não gostava de fazer fisioterapia. Criança nenhuma gosta, até adulto. Reabilitação é sempre a mesma coisa e tal. Mas eu entendi que aquilo ia me fazer evoluir, que aquilo me ajudou muito a andar, tanto antes da cirurgia quanto depois. E eu consegui compreender esse processo e consegui fazer as coisas que eu não gostava, bem empenhado, bem motivado, porque eu sabia o que eu queria no resultado final. E outra coisa muito bacana que eu tenho para falar para vocês é que a questão de você acreditar que você tem a melhor equipe do mundo. Eu vim numa cidade que quando eu nasci não tinha profissionais formados na área da saúde, na área de fisioterapia, na área de educação física. Então quem fez todo esse processo foi minha mãe. Aí vem um outro ponto que é fundamental. A minha mãe não sabia nada sobre a área da saúde, mas ela foi aprendendo porque ela tinha uma necessidade. E se não fosse ela aprender, ela na época era a minha única opção. E ela teve essa consciência com 21 anos, uma adolescente. Ela sabia que se ela não fizesse, ninguém ia fazer. E tem uma coisa que ninguém vai fazer por você, que é a sua parte. Eu sempre falo para as pessoas que nenhum médico vai te deixar saudável, nenhum nutricionista vai te deixar magro, nenhum professor vai te deixar inteligente. Eles podem te dar o caminho. E o que minha mãe buscou foi isso, foi conhecimento, foi saber esse caminho. Mas ela teve que trabalhar todos os dias. Eu fazia fisioterapias todos os dias, de segunda a sexta. Eram horas e de sábado e domingo eram mais intensos os tratamentos, porque eu precisava de movimento todo dia, todo dia. Essa repetição fez com que eu alcançasse algo incrível na minha vida. E aí, depois eu fui pegando alguns profissionais recém-formados, abriu faculdade na minha cidade, e aí eu fui trabalhando com a equipe que eu tinha, nas pessoas que eu tinha acesso. Chegaram algumas pessoas de fora, formadas, para morar lá, peguei uma fisioterapeuta, e eu sempre acreditei que essas pessoas, mesmo que elas não tinham muita experiência, elas eram a melhor equipe do mundo que eu tinha, porque era o que eu tinha acesso ali naquela época, era o que eu tinha naquele momento para alcançar meu objetivo. Eu não olhava para o lado e falava, poxa, lá na capital tem fisioterapeuta que é doutorado, que é isso, é mestrado. Não, eu não tinha acesso a essas coisas na minha cidade, então eu tinha que acreditar que eu tinha a melhor equipe do mundo e isso fez toda a diferença na minha vida. Então, você acreditar que quem está com você, que quem está do seu lado, pode te ajudar a alcançar o seu sonho, pode ajudar a empresa que você trabalha, pode ajudar nas coisas, isso é fundamental você ter essa crença e você faz com que tenha uma sinergia no grupo. Até hoje eu tenho muita sinergia com meus fisioterapeutas, com toda a minha equipe, porque eu acredito muito neles, eu acredito muito no potencial deles. E aí, claro, cada um está na sua área de expertise, eu faço o caminho que eles me dão, eu vou lá e faço. E aí tem esse processo que a sua parte é você que tem que fazer, mas você, claro, se você tiver pessoas ideais para te direcionar, isso é maravilhoso. E acredite que essas pessoas que estão do seu lado são a sua melhor equipe do mundo. E aí depois disso, depois de andar, passei uma adolescência, tive filhos, fui a primeira pessoa com esse grau de paralisia cerebral no mundo a fazer um triatlo, porque eu quebrei o impossível uma vez e a partir do momento que você realiza um sonho, você acredita, você ganha confiança que você pode realizar outros e é uma coisa que não para, é um progresso que cada vez mais eu busco algo inovador, eu busco algo novo para estar fazendo, porque eu acredito que tudo é possível. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, dá um like, acesse o link da Sandra Pascoal Palestra que vai estar aqui embaixo. E se você quiser acompanhar minha rede social, siga lá, Samuel Bortolin. Um abraço, até mais.